Bom, vocês sabem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas, entre elas físicas e jurídicas, suspeitas de financiar manifestações que acontecem em todo o país desde o resultado do segundo turno. Marco Antônio. Bem, a gente tem alguns limites aqui sobre o que pode ser dito e o que pode, né? Mas eu coloquei algum limite para você? Não. Isso daí vem lá de cima. Vem lá da nossa direção? Do tribunal. Qual foi o limite que você não pode falar? Esse é o pior, sabe? O limite é que a gente não sabe. Existe ali uma zona cinzenta sobre a qual eu não posso falar. Não posso falar. Felipe ri. Mas eu acho que ele condena também isso. Eu espero, pelo menos. Mano, a democracia não pode falar? Você ri, Felipe? Não, o Marco ele foi teatral, mas ele foi correto, né? O que está acontecendo nesse ativismo do STF é um absurdo, E o que me deixa mais espantado é ver juristas querer imputar nesse manifestante o crime de ameaça, não é? É surreal. Pessoas que eu tenho uma certa admiração falarem que o senhor que está abraçado na bandeira do Brasil, rezando, está cometendo crime de ameaça ao colocar Forças Armadas contra os poderes constituídos. Isso é um absurdo. Crime de ameaça, para se configurar, tem que ter o potencial de efetivar o dano. E aquela pessoa que está abraçada com a bandeira do Brasil rezando não tem a mínima condição de potencializar crime algum, não é? Então, é um absurdo, é mais uma vez um absurdo que o STF está fazendo sob o comando do Alexandre de Moraes, né? Realmente é um absurdo. Não tem outra palavra para falar que não seja absurdo esse ativismo judicial. Eu entendo que o choro é livre, né? Se as pessoas quiserem se juntar em frente ao quartel para chorar junta porque perderam as eleições, é válido e tem que deixar eles lá. Agora, esse ato do Alexandre de Moraes, completamente ato esquizofrênico mesmo, de fato, né? Não tem qualquer sentido, sob nenhum aspecto jurídico, esse buscar eventuais financiadores da manifestação para dizer que a manifestação foi ilegítima. Isso é um contrassenso, não é? Se eu quiser apoiar a pessoa que está pegando chuva lá, eu não posso apoiar? Faz parte do direito de manifestação, faz parte do direito de reunião, né? Para se manifestar sobre algo, né? Você amparar minimamente essas pessoas, entendeu? Então realmente é um absurdo. Não dá para defender o Alexandre de Moraes nessa. E mesmo assim, Felipe, a gente vive em uma... Não sei, é um regime oligárquico, não é democracia isso daqui. Falar que é uma democracia é um tapa na cara da população inteira. Inclusive da galera de esquerda que votou no Lula. Inclusive dessa turminha aí. Sabe por quê? Porque quando você tem meia dúzia lá de Brasília que mandam na parada toda e não tem Constituição, meus amigos, não tem letra da lei, não tem letra da Constituição que segure esse ímpeto autoritário dessas figuras aí, você tá na mão deles. E o que me deixa mais preocupado é o seguinte: todas as instituições falham, estão falhando com o povo brasileiro. Isso é o mais triste de ver. Senhores. Porque, só um ponto, o processo eleitoral foi corrompido por conta da atuação de magistrados do TSE. Isso é um fato. A Jovem Pan faz parte desse fato e dessa história. A gente viu o que aconteceu. A censura é a prova cabal. Prova cabal. Smoking gun. É o batom na cueca de enviesamento, de manipulação. Então, a gente vê isso. Nada acontece. Não tem OAB, não tem Associação de Magistrados do Brasil, não tem uma entidade de classe que se preze, que defenda a Constituição e defenda a lei contra o que está acontecendo. Todo mundo baixando a bola para ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui não é um discurso inflamado, né, contra as pessoas físicas ou contra a instituição, porque lá o patrimonialismo é tão bizarro nesse país que se você critica o ministro, ele fala que você critica a instituição e que você é antidemocrático, você é selvagem. Gilmar Mendes chamou todo mundo de selvagem. Então
Então não dá para aceitar um negócio desse. Em pleno século XXI, 2022, a gente tinha que estar pensando em tudo, menos em ativismo judicial do Supremo e do TSE. Marco, você coloca algumas coisas na salada que eu sou obrigado a discordar, pincelar e discordar alguns pontos que você colocou aqui, né? Apesar de eu concordar com a manifestação e achar legítima ela, né, não dá para você falar que o processo eleitoral ele foi tendencioso para o Lula, né? O Lula ganhou por conta do processo eleitoral equivocado. Isso é uma balela, isso é uma falácia, né? Você sabe muito, tanto quanto eu, né, que faz parte do direito, né, a legitimidade dos atos da administração pública, né? E não tem como o TSE provar toda hora que as urnas são invioláveis, né, porque o ato dela tem presunção de legitimidade. O que tem que fazer são as empresas e pessoas, partidos de fora, provar que houve algum tipo de fraude. E não teve. Ninguém conseguiu provar nada, né? Então, bater no peito e falar que o processo foi ilegítimo não é verdade. O que aconteceu com a Jovem Pan aqui na censura, né, foi um absurdo também. Entra na linha que o Alexandre de Moraes está exacerbando esse poder dele, não é, por completo. Senhores. E uma coisa que eu acho, desculpa, William, só para terminar, uma coisa que eu acho absurdo, né, também, é que quando o pessoal do campo progressista começou a se colocar contra a candidatura do Lula, foi exatamente esse o ponto, né, que o Brasil, infelizmente, vai ficar por 4 anos no terceiro turno.